Sabe aquela expressão focinho de porco não é tomada? Se você é novo por aqui, meu nome é Pri, esse é o canal Pri Conversas e Criações. E nesse aspecto da criação, essa semana eu ilustrei esse ditado. Olha só, focinho de porco não é tomada. Enfim, na verdade essa é uma releitura de uma outra ilustração que eu fiz em 2022, quando eu passava por uma circunstância de vida muito complicada, em que eu fui muito mal interpretada. Enfim, quando a gente pensa, né, focinho de porco não é tomada, mas por que a gente confunde, né? O que existe de semelhança e diferença entre um focinho de porco e uma tomada? Os dois buraquinhos, enfim, o formato arredondado que as tomadas antigas tinham, enfim. Mas a partir desse ditado popular, que é um convite a gente falar sobre ilusão de ótica, eu queria contar, né, essa história que aconteceu comigo em 2022. Na verdade, eu vou contar brevemente, mais por cima, porque é uma história muito pessoal, muito delicada, mas 2022 foi um dos anos mais difíceis da minha vida e em que eu fui muito mal interpretada. E durante essa situação, que era uma relação com uma pessoa, enfim, um vínculo, né, interpessoal, eu ia percebendo que eu estava me vendo naquela circunstância, aquela figura, aquela chargezinha que tem duas pessoas, uma enxergando um 9 e outra enxergando um 6, porque elas estavam em posições diferentes. E por mais que eu tentasse falar, tentasse me explicar, a única coisa que eu sentia dos meus interlocutores era que eles estavam na mesma postura também de tentar me explicar ou forçar a minha vista para outras circunstâncias. E isso aí foi uma circunstância, uma situação muito adoecedora e que brotou e foi originada por uma insistência numa visão de vida diferente da minha, ou equivocada, incompleta, talvez. E isso me fez pensar, né, como que a gente se ilude com muita coisa. Enfim, seja bem-vindo a esse canal, a esse vídeo. Meu nome é Pri, esse é o canal Pri Conversas e Criações. E olha as galinhas aí, sempre tem um cacarejo de galinha, enfim, porque aqui em casa tem galinhas. Mas gostaria que você ficasse aqui comigo para a gente conversar sobre ilusões de ótica. Vamos lá! Nesse canal a gente fala sobre vida e criações. E eu comecei a gravar alguns vlogs, vou deixar aqui nos cards para vocês verem, sobre um período que eu tô vivendo de mudança de vida. Por isso que eu estou gravando vídeos sobre recomeço, sobre simplicidade, sobre os nossos paradoxos, as nossas contradições, enfim. E uma das coisas, né, que eu registrei nos vlogs foi a necessidade de ser resiliente e de cultivar a minha coragem para seguir no caminho que eu me propus a seguir. Porém, eu cheguei à conclusão de que existe a possibilidade das resiliências serem burras, sabe? Resiliência que não é tão inteligente assim. Então, por quê? Porque a forma como a gente enxerga determinada circunstância, a forma como a gente constrói a nossa coragem, vai depender de como a gente está vendo onde é que tem necessidade de a gente colocar coragem e onde é que a gente não tem necessidade de colocar coragem. E nas minhas reflexões, né, eu escrevi um textinho para a gente tentar entender pelo que ser resiliente, para que as minhas visões não se percam, mas para que eu consiga fazer uma seleção adequada do que eu estou vendo na minha vida, o que deixo, o que eu tiro. Enfim, vou ler. A resiliência é o tema da semana, mas é fundamental que eu não a confunda com uma insistência burra em situações degradantes. Então, com a sabedoria das boas perguntas, pergunto-me: ser resiliente pelo quê? Direcionar a minha coragem a quê? E a resposta é: a boa vida, com saúde, tempo de amor e trabalho, pois é disso que sou feita. E disso aqui eu fiz pensei em duas referências da literatura, que são o Antônio Cândido, que eu comecei esse vídeo falando sobre ele. Não, esse vídeo não, mentira. Comecei o vlog falando sobre ele, que ele reflete, né, que tempo não é dinheiro. Então a gente às vezes faz essa confusão aí. E também sobre Clarice Lispector, que fala que amar e trabalhar é importante, né? E na verdade as minhas mudanças de vida são trabalho e amor, perdão. E, enfim, mas falando voltando, né, a essa conversa sobre as nossas ilusões e as nossas dificuldades de fazer uma triagem, às vezes de enxergar bem a circunstância,
Eu acho que a primeira coisa que a gente pode pensar, esse aqui é meu caderninho de anotações, onde eu anoto os roteiros dos vídeos e vou conversando com vocês. As poesias que eu leio nos shorts também estão todas aqui. E eu gosto de pensar que a gente tem uma mania de ver o que a gente está esperando ver e não necessariamente o que é a realidade. Porque nós estamos recheados de preconceitos, de manias, de vícios. O nosso olhar já está moldado por muita coisa. E é assim mesmo, na verdade, né? A gente não tem como fugir das nossas formações intelectuais e pessoais, mas a gente tem como moldá-las. Porque o que vai acontecendo é que a nossa bagagem de vida, ela vai preenchendo as lacunas do que a gente ainda não sabe. Então, eu venho com uma determinada bagagem de vida e a minha visão vai ser moldada e delineada por ela, mas eu não sei tudo. E nesse não sei tudo, eu vou preencher essas lacunas com a bagagem que eu tenho. E aí que vem a insuficiência das minhas experiências. Elas dão conta da realidade até certo ponto, mas sempre vai existir uma falta, um pedaço quebrado, que eu não consigo preencher por completo, por uma questão humana, né? E de falha e de insuficiência mesmo. E olha só, isso sempre vai ter a ver, os temas dos vídeos aqui do canal, eles sempre passam pela questão do tempo e do amadurecimento, né? O Pondé, Luiz Felipe Pondé, né, um filósofo contemporâneo, acho que vocês conheçam, ele fala muito, né, que uma coisa boa que pode acontecer aos jovens é eles se tornarem velhos, né, eles envelhecerem. Enfim, porque a gente precisa desse tempo passando para se dispor ou ter condições de viver outras experiências. É claro que o tempo sozinho não dá conta de tudo, porque a gente vê muitas circunstâncias em que o tempo passa e a pessoa está lá estagnada na mesma circunstância, nas mesmas condições de vida. Mas se a gente tem o tempo e as atitudes necessárias, é sim importante que a gente se dedique a ampliarmos o nosso repertório de mundo, a tentarmos entender o que está fora do nosso campo de visão, para que a gente evite ou diminua as chances desse perdimento nas ilusões de ótica da nossa vida. É claro que isso também não é completo, e a gente sempre vai ter falhas, né, como eu disse, mas se dedicar a correr o olho por outros lugares, afastar a nossa visão às vezes, né? Eu vivi uma circunstância uma vez em que eu fiquei muito assim perdida, né? Não sabia o que eu estava enxergando, se era ou não era a situação que eu estava imaginando. E uma amiga minha, que é psicóloga, ela falou assim: Priscila, olha só, quando a coisa está muito da nossa cara, olha só, a gente não vê mesmo, né? É como aquele jogo da colher, né? Ou quando a gente está perto de um espelho, enfim, quando a gente coloca, está muito próximo, de fato a gente não consegue ter uma visão. Às vezes tomar essa distância faz parte da construção de uma visão de mundo mais elaborada. Até para a gente perceber e ter uma noção do nosso tamanho. Não somos pequenos demais, mas também não somos esses gigantes que nós pressupomos ser. Enfim, estamos ali no meio do caminho, né? Temos a nossa importância, mas também tem muita coisa irrelevante. E tomar essas distâncias que o tempo do amadurecimento nos permite, faz bem para termos um olhar mais cuidadoso com a nossa vida e com o outro. Porque essa falta de amadurecimento é como uma raiz da ilusão de ótica, obviamente dessa ilusão de ótica mais no sentido da vida, enfim, filosófica, ela nos diz que a gente pode ter uma certeza absoluta sobre algo e ainda assim estarmos redondamente enganados. Sabe quando uma pessoa está completamente errada e todo mundo está enxergando que ela está errada, menos ela? Enfim, porque o campo de visão dela tá restrito, tá pequeno. E é ridículo, né, quando a gente pensa, é vergonhoso, né, a tal da vergonha alheia. Enfim, mas isso aí a gente pensa, olha só, quando a gente tá lá na filosofia, a gente lembra que quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente aprimora, mais a gente reconhece que nós somos, que o nosso conhecimento ele é limitado, ele é pequeno. Porque a gente entende que existe muita coisa para além do nosso quintalzinho. Que é aquela ignorância, né, do só sei que nada sei, né? Então, enfim, no fim das contas, nós não sabemos nada.
Então é importante a gente tomar cuidado com o perigo das certezas absolutas, porque elas são uma armadilha para o nosso amadurecimento, para o nosso aprimoramento. Porque as nossas lentes de mundo, como eu disse, são limitadas, mas a gente acha que a gente não tem lente. A gente acha que o nosso olhinho, ele pega todos os ângulos, ele é suficiente para ler tudo, mas não é, nós temos lentes. Essas lentes, como eu disse, vêm das nossas bagagens de vida mesmo. E isso nos leva para a necessidade da gente cultivar a nossa humildade. E humildade aqui não no sentido de ser uma pessoa passiva, uma pessoa que aceita tudo, mas uma pessoa inteligente, que sabe se colocar, sabe quando reconhecer que determinados conceitos, determinadas ideias não estão ao seu alcance ainda. E por isso, por reconhecer a sua própria condição, ela pode se encaminhar um pouco mais. E como referência de toda essa abobrinha que nós estamos falando aqui, eu gostaria que a gente pensasse nas referências da mitologia, da filosofia. Vamos pensar no mito de Narciso. Olha só como que a questão da imagem, a ilusão com a imagem é perigosa. E muitas vezes ela nos leva para uma situação de cegueira, de morte, enfim, né? E Narciso se afoga e se ilude com a própria imagem, com seu reflexo, se fixa naquilo ali, não amplia sua visão ou não tem outras referências e mergulha naquilo, né? E se vai. Além disso, a gente tem, por exemplo, o conto Espelho, do Machado de Assis, né? Então, até porque essa simbologia do espelho, dos reflexos, enfim, das janelas, elas são espalhadas aí pela literatura e pela filosofia de maneira muito ampla. Machado de Assis também, a gente tem um personagem que se ilude com a própria imagem de militar, enfim, e acha que no contexto de escravidão lá ele está arrasando. Mas temos também, por exemplo, a nossa dificuldade de ver e de enxergar que a vida acontece de maneira positiva também, e milagrosa, digamos assim, mágica e misteriosa, de maneira boa. Guimarães Rosa, sabe, um trechinho que quando ele fala assim que tudo é a ponta de um mistério, inclusive os fatos ou a ausência deles, que quando não tem nada acontecendo, significa que tem um grande milagre acontecendo que nós não estamos vendo. Sabe quando a vida parece que ela não está sem reação? E aí passa um tempo, você recebe um telefonema, você recebe alguma coisa, uma notícia, enfim, parece que algo sobre a sua vida estava acontecendo em algum outro momento, mas você só não tinha condição de enxergar isso. Mas o fato da gente não enxergar as circunstâncias não significa que elas não aconteçam. O fato da nossa visão ser limitada não significa que a vida não esteja acontecendo de uma maneira diferente do que a gente enxerga. Por isso que é importante, né? Eu acho que esse vídeo está até meio repetitivo em relação a isso. É importante a gente ampliar nosso repertório. É importante pesquisar mais, ler mais. Não como uma obrigação, mas como uma forma de cuidado com a nossa postura na sociedade. Agora, voltando em relação a essas boas ilusões de ótica, digamos assim, até para esse vídeo não ficar tão pessimista assim, eu queria citar esse aqui, né? Já falei, meu caderninho de poesias, vou colando as poesias aqui, mas eu queria citar algumas poesias que são importantes e que falam sobre essa limitação de olhar ou nossa pequenez, né? Mas de uma maneira gostosa, que é do Eduardo Galeano e um trechinho também do Mário Quintana. O Eduardo Galeano fala sobre as utopias, enfim, né, os nossos exageros, os nossos delírios, e ele fala: a utopia está lá no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Então, algumas ilusões, ou até mesmo um flerte com esse mistério da vida, nos bota em movimento e não nos deixa estagnados, né? Não que parar de vez em quando seja algo ruim, né, pessoal? Mas algum nível de viagem na batatinha, de sonho, de utopia mesmo, faz bem. Não muito, um nível. E o Mário Quintana fala sobre o seguinte, o poema Rua dos Cataventos. Mentira! Me confundi aqui, não é o Rua dos Cataventos, não. É o... Só um minutinho que eu vou achar.
das utopias. Se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos se não fora a presença distante das estrelas. Olha só, mais uma vez, uma coisa que está longe, que a gente não enxerga direito, mas que está ali embelezando o nosso caminho. Então, acho que como reflexão positiva e boa desse vídeo, eu gostaria de desejar que a gente guarde um pouco de respeito pelos mistérios da vida. Que a gente guarde essa capacidade de humildade, porque na verdade é uma humildade, né? De falar, não sei tudo, não vejo tudo, mas sei que a vida pode trazer coisas positivas e especiais. Traz também as durezas, os pesos, mas também as flores. Enfim, a gente falar sobre as nossas confusões de ilusão de ótica e como que isso afeta a nossa vida. Nós falamos, em resumo, sobre a necessidade de ampliarmos nosso repertório, de termos humildade e de nos resguardarmos frente às certezas absolutas, porque nosso olhar é limitado. E quando a gente amplia, tem esse respeito, nós nos colocamos de uma maneira mais respeitosa mesmo, conosco, com o mundo e com a vida. Se você gosta dessas conversas, fique aqui comigo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!